Olá pessoal, José Guimarães aqui do canal Direito a Volver e fazer um videozinho hoje sobre o que está ocorrendo no Brasil agora, que são essas manifestações maravilhosas. E eu acho que eu vou chamar esse vídeo de Desistir não é uma opção, tá? Antes de começar o vídeo, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem like, comentem e partilhem esse material, porque algumas pessoas já começaram a perceber que a proposta desses caras que se candidataram à presidência contra o presidente Jair Bolsonaro, ela é muito ruim. E eles já estão vendo isso acontecer, né? Ele já informou, inclusive, que não vai dar o aumento do salário mínimo, como estava previsto, não vai manter o Auxílio Brasil como estava previsto. Ele está prevendo te dar mais praticamente 20 ministérios, ou seja, você vai pagar por isso, né? O seu imposto vai pagar, para que ele crie uma máquina estatal, paquidérmica, lenta e corrupta, onde o pagador de impostos, o trabalhador brasileiro, vai pagar por isso. Tá? Uma outra coisa muito interessante, vocês observaram que a Bolsa de Valores caiu muito, né? Até fizeram um risco, me mostraram o tal do L, né? Que eles fazem sempre, que para mim L é de ladrão, né? Larápio. Caiu muito quando ele começou a falar o que queria fazer e quem ele colocaria lá para fazer. Né? Me sugere que já começou a haver uma ruptura entre os bandidos que chafurdam na lama e os pássaros de pena limpinha, os tucanos, né? Que achavam que iam ter o retorno deles ao governo, como estavam querendo, colocando o alquimista lá, o cara que declarou que retorna à cena do crime, né? Alquimista porque ele está transformando uma palavra em outra, né? E vai transformar o Brasil, que é ouro, em merda, né? Desculpe aí a palavra. Mas é só a única que consigo associar ao que eles vão fazer realmente, né? O último vídeo eu falei sobre falta de coragem dos nossos parlamentares e eu continuo lamentando imensamente isso aí, porque realmente se esconderem no ar-condicionado, na segurança dos seus escritórios, não darem a cara a tapa, é uma coisa muito triste, é uma vergonha um troço desse. Se eu fosse um parlamentar eleito na esteira do Bolsonaro, eu iria para a rua mesmo que eu perdesse meu mandato. Porque adianta ter mandato num governo que nem o governo deles, eles não vão permitir que você se manifeste. Que vai caçar agora, vai caçar depois, ou então você vai fazer tudo o que eles querem. Se é para fazer tudo o que eles querem, por que você candidatou na onda do Bolsonaro, né? Então, ou é agora ou é depois. Eu acho que a hora é essa, inclusive, porque é exatamente a hora da decisão. Uma outra coisa que eu vi que eu achei muito importante a gente percebe que sempre que existe um movimento qualquer do pessoal conservador, pessoal de direita, do pessoal que apoia o Bolsonaro, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele vem com uma outra pancada mais forte ainda por cima. Né? Tudo que a gente faz, ele vem com uma pancada forte por cima. Só que agora ele esbarrou numa coisa que ele não. Acho que ele não esperava, ele deve ter se surpreendido. De acordo com a Constituição brasileira, que parece que ele desconhece, a livre manifestação é um direito do cidadão brasileiro. E os comandantes das Forças Armadas brasileiras, da Marinha, do Exército
e da Aeronáutica publicaram uma carta à população dizendo o seguinte: as manifestações são bem-vindas e é um direito de vocês, desde que seja de forma ordeira e que não interrompa o livre acesso das pessoas aos lugares, né? Ao trânsito normal das pessoas, o que tem sido observado. Mas aí ele veio com uma cartada em cima disso aí, ele mandou a polícia dissipar isso aí, retirar as coisas de lá. E os comandantes militares dessas unidades mandaram a polícia do exército dizer para essas pessoas que foram lá para desmontar a manifestação que eles saíssem de lá, que a manifestação ia continuar. Acho que foi a primeira vez que alguém botou o pé na frente desse ministro para mostrar para ele que ele não pode tudo. E eu, sinceramente, espero que ele banque e venha com uma pancada mais forte ainda acima dos ministros militares. Manda prender o comandante do exército. Manda prender o coronel comandante do quartel onde as pessoas estão em frente. Manda. Vamos ver o que vai acontecer? Lembra que eu falei que eu tinha orgulho de ter servido ao Exército Brasileiro como paraquedista, na Brigada Paraquedista do Rio de Janeiro, em 1976? Uma coisa que lá é muito forte é o seguinte: hierarquia, respeito às regras. Não existe interpretação de regra. A regra é clara, como diria lá o cara do futebol. Está escrito que não pode, não pode. Está escrito que pode, você pode. E aí eles seguem isso ao pé da letra. Na mesa de cabeceira de todo comandante, oficial, general, tem 2 livros normalmente. Eu digo 2 livros normalmente porque no Brasil nós temos a maioria de cristãos, né? Mas também temos judeus, também temos outras religiões, são todas muito bem-vindas, lógico. Mas o que eu vi durante meu tempo de serviço é o seguinte: era o manual de disciplina militar e a Bíblia. Eram 2 coisas que eles seguiam ao pé da letra. Eles tentam ser justos o tempo todo, de acordo com o que está escrito na lei. Então eu duvido que esse ministro continue a fazer essas coisas. Eu acho que ele, talvez, se ele continuar, ele vai gerar uma situação tal que ele vai acabar preso. Tá? Muito bem. Mas eu acho que, inclusive, isso deveria acontecer mesmo, porque como ele não cumpre a lei, quem não cumpre a lei tem uma palavra que define quem é essa pessoa que não cumpre a lei, né? Se você descumpre a lei, você comete né? Assim, o Lula, por exemplo, o que o Lula fez? Ele roubou. Isso aí é um crime, não é isso? Então ele cometeu um crime porque ele descumpriu a lei, porque ele roubou, porque é proibido roubar. Muito bem. Eu estava pensando hoje, uma coisa. Você pode observar que meu vídeo hoje está totalmente sem uma linha mestra, né? É apenas uma coisa de não desistir. E eu estou citando coisas de por que não desistir, né? Hoje, no Brasil, nós temos ainda publicado uma coisa chamada Constituição. A Constituição foi uma determinação do povo, através dos seus representantes na Casa do Povo, para escrever um livro dizendo quais eram os limites dos governantes, o que eles podem e o que eles não podem fazer. A Constituição determina o que eles podem e não podem fazer. Então, e criaram 3 poderes que têm que ser independentes e harmônicos. E todos têm que seguir a Constituição. Um dos poderes resolveu que não vai ser harmônico e não vai respeitar a independência dos outros. E eles não estão respeitando a Constituição também. Além disso, é uma desrespeito à Constituição, além disso, eles descumprem o que está escrito lá, que é, por exemplo, o direito de opinião. Isso constantemente, inclusive, dito pela uma ministra, quando deu um voto dela dizendo que temporariamente eu vou contra a Constituição. Ela não pode, só que esse temporariamente continua até hoje, por sinal, né?
caçaram, inclusive, as redes sociais de um deputado que foi com mais votos no Brasil, né? O eleito com mais votos no Brasil. Um menino lá de Minas Gerais, se não me engano. Bom, isso me lembra uma outra coisa. Ele fala assim, nós vivemos sob 10 mandamentos, basicamente, do Antigo Testamento, há 5.000 anos. Abaixo dos 10 mandamentos, nós temos que criar leis que especifiquem o que é o limite daquilo ali na realidade, né? Por exemplo, não matarás. O não matarás exclui qualquer possibilidade de uma pessoa tirar a vida da outra, né? Mas, de acordo com a lei, para defender a própria vida, você não cometeu o crime. Você apenas estava salvando a sua própria. É um direito à vida que você tem. De defender a sua vida é um direito legal. Então, deixa de ser crime o não matarás. Você não pode matar por outros motivos, mas para defender a própria vida, pode. Então, criam-se as outras leis, né? Então, cria-se a Constituição, que é a lei maior que regula os limites para tudo. E aqui embaixo você explica o que essa lei pode e o que essa lei não pode, né? Em várias situações. Né? E isso no Brasil não está sendo respeitado hoje por essas pessoas que estão lá nesses cargos. Imagina quando entrar um cara que foi condenado em 3 instâncias para ser o presidente da República. Por que eles vão seguir alguma coisa se ninguém segue nada? Nenhum deles segue nada, ninguém respeita nada ali. Vão fazer barbaridades. E você não pense, você aí isentão, você que está naquela de não vou me meter, para mim tudo bem em qualquer situação. Não está tudo bem, não. Você não tem noção dos limites que esses caras podem romper. Por exemplo, de direito à propriedade privada que está na Constituição, já tem interpretação dizendo que não é bem assim. Parece que o ministro Barroso, né, disse que invasão do MST ela não gera reintegração de posse para o proprietário necessariamente, ou coisa que o valha. Ou seja, pode acontecer também em casa, na sua casa onde você mora, Porto Alegre, Rio de Janeiro, que seja, São Paulo, Florianópolis, Manaus, Belém, Recife. De repente bate lá o Boulos, né? Como diria aquele comediante lá, né? O Lobos, né? E fala assim, eu vou morar aqui. E com a minha família, porque seu apartamento é grande, você tem um apartamento de 3 quartos e vive você e sua mulher só. Mas eu trabalhei a vida inteira e eu tinha 2 filhos, eu tinha 3 quartos por causa disso. Meus filhos se casaram e foram viver em outro lugar. Então tá sobrando quarto, eu vou morar aqui. E o que o senhor fez a vida inteira e não tem apartamento? Por que o senhor veio morar na minha casa? É porque eu vivi a vida inteira como membro do MTST, sou vagabundo, ou gastei com droga a vida inteira e não tem dinheiro. Então vou morar aqui, vou consumir minhas drogas aqui e vou desrespeitar os seus símbolos religiosos aqui, eu vou cometer hábitos, práticas libidinosas de várias espécies aqui e você vai ter que me aguentar porque eu vou morar aqui também, então a casa também é minha. Isso pode acontecer. Não pense que isso não vai acontecer não, tá? Só para encerrar, eu vi conversando com um amigo meu hoje e ele me falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, Zé, o não nós já temos. E é verdade. O não a ter felicidade, o não a ter vida, o não a ter liberdade, você já tem. Porque o cara, se subir a rampa, ele vai acabar com seus direitos e suas liberdades. Ele vai acabar com o seu direito de dar opinião. Ele vai acabar com o seu direito de ir à sua igreja. Ele vai acabar com o seu direito de morar na sua casa sozinho e ter convidados indesejados na sua casa. Ele vai acabar com tudo isso aí. E você sabe disso. Eu lembro até uma brincadeira que a gente fazia quando era garoto. Aquela história do garoto meio com medo de chegar na menina, com medo que ela diga não, né? Aí um dia um cara mais velho me falou uma coisa interessante. Zé, o não tu já tem, cara. Vai lá. De repente ela tá louca que você vai lá falar com ela e você não vai porque você tá com medo de levar não. Ué, que diferença faz? Tu já tem um não? Você tá com medo do pessoal debochar de você? Não tenha medo, vá lá. Se der errado, azar. Se der certo, eles vão ficar morrendo de inveja que você tá com a bonitona.
Então, tem que tentar. Desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção. Nós não temos opção. Eles não respeitam os nossos direitos. Esse negócio de governar para todos é coisa de pessoal de conservador, de direita. O pessoal da esquerda governa para eles, do jeito que eles querem, como eles querem. Eles não respeitam o seu direito de discordar. Já não respeitam agora. Não vão respeitar depois. Ok? Pessoal, não percam a fé no Brasil. Tá? Que Deus nos abençoe. Por favor, se protejam nessas manifestações, porque tem muita gente infiltrada que não vale nada. Tá? Muito mau caráter aí. Cuidado. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Até um próximo vídeo. Um bom domingo a todos.